Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou Edson Oliveira e seja muito bem-vindo ao canal Tocados pela Graça. Na semana passada nós começamos a analisar as parábolas de Jesus em Lucas 15. A Bíblia diz que aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para os ouvir, mas os fariseus e os escribas, os mestres da lei, murmuravam entre si dizendo: "Este recebe pecadores e come com eles." E o vídeo da semana passada, ele analisa as duas primeiras parábolas de Jesus, quando ele aponta para os fariseus e para os mestres da lei, dizendo o seguinte: vocês se importam mais com ovelhas e com moedas do que com vidas. Os céus se importam com vidas. Os céus preocupam-se com vidas, os céus alegram-se com vidas, mas vocês não se alegram com vidas. E na terceira parábola, que é conhecida como a parábola do filho pródigo, nós falamos sobre o filho mais velho, que representa os fariseus e os mestres da lei. Eles se alegravam com moedas, se alegravam com ovelhas, mas não se alegravam com vidas. E hoje nós vamos falar sobre o filho mais novo. Jesus diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse: pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E o pai da parábola, ele reparte os seus bens aos seus filhos, dá a parte do mais moço e ele vai para uma terra distante. Aquela cultura, aquele moço estava dizendo: eu não quero esperar que você morra, eu quero os meus bens agora. Só por essa atitude, o pai já poderia deserdar aquele filho, mas ele não deserda o seu filho. Ele divide a herança e ele parte. Só que quando a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, aqueles homens, os fariseus e os mestres da lei que estavam ouvindo essa parábola já entendem que ele vai para um território distante de Israel, para um território gentio. Jesus começa a pintar o pior quadro de degradação para um judeu. Não havia um quadro pior, um quadro mais degradante para um judeu do que o que Jesus começa a pintar para aquele moço. A Bíblia diz que ele vai para uma terra distante e lá gasta todos os seus bens vivendo dissolutamente. E quando ele gasta tudo, naquele país sobrevém uma grande fome e ele começa a apacentar porcos. Você sabe que porco é um animal imundo para o judeu. E ele não apenas tem contato com os porcos, mas ele deseja comer da comida dos porcos e ninguém lhe dá nada. Eu fico imaginando Jesus falando essa parábola, Jesus dizendo isso, e os fariseus e os mestres da lei dizendo: bem feito, desobedeceu o pai, bem feito, saiu da fazenda do pai, agora você está arcando com as consequências do seu pecado. Mas a Bíblia diz que ele, caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de necessidade. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou até meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí vem a pergunta: ele se arrependeu? Todos dizem que ele se arrependeu, mas eu lhes afirmo, meus queridos, que ele não se arrependeu. Porque enquanto ele estava com dinheiro, ele não pensava no pai. Enquanto ele estava ainda rico, ele não pensava no seu pai. O que o fez pensar em voltar para a casa de seu pai foram as necessidades, foi o seu estômago, foi a sua fome. Então ele não se arrependeu porque ele não disse: eu estou com tanta saudade do meu pai. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu tinha tudo na casa do meu pai e ainda que eu tenha dinheiro aqui, eu sinto falta da presença, eu tenho saudade do meu pai. Ele não fez nada disso. Ele só voltou para a casa do pai porque ele estava passando necessidades. E se o pai dessa parábola é Deus, muitas vezes nós fazemos isso também. Ou será que se na nossa vida tudo estivesse correto, tudo estivesse de acordo com os nossos desejos, nada de mal ou nada de ruim acontecesse conosco, será que nós estaríamos na casa do Pai? Será que nós pensaríamos em voltar para a casa do Pai? Será que quando nós fôssemos para o mundo e lá no mundo tudo desse certo, será que nós voltaríamos para a casa do Pai? A resposta é não. E se o pai da parábola é Deus, ele conhece porque o filho voltou.
Ele sabe porque o filho voltou e mesmo assim o recebe de volta. Assim é Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes nós voltamos para a casa do Pai ou voltamos para a presença dEle porque as coisas não estão dando certo, porque aquilo que planejamos não deu certo ou por aquilo que imaginamos que veríamos no mundo não deu certo. E Ele volta. E a Bíblia diz que o seu pai o avistou de longe. E quando o avista de longe, corre até ele. Na sociedade judaica, um senhor distinto, um senhor rico como aquele, não corria. Mas como dissemos no vídeo da semana passada, Deus não está preso às convenções da sociedade judaica. Deus não está preso às nossas convenções. Deus não está dentro de uma caixa como nós queremos e insistimos colocá-lo, dizendo quem Ele deve amar e quem Ele não deve amar. O amor de Deus não está preso. O amor de Deus vai além da nossa imaginação, além da nossa capacidade, porque Deus é amor. E Ele corre. E quando Ele chega perto do filho, não há perguntas, não há questionamentos, não há broncas, não há por que você foi embora ou por que você voltou. Não há nada disso, há apenas aceitação. Ele abraça o filho. Eu imagino aquele menino fedendo, eu imagino aquele menino com cheiro de porco, eu imagino aquele menino totalmente inadequado para estar ali naquele momento. Mas o pai o abraça e o pai fica impuro por causa do filho. O abraçando ele fica impuro. E Deus fez isso. Ele desceu na nossa indignidade. Ele desceu até nós. Assumiu o nosso pecado. Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E quando o pai o abraça, ele diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti. E ele não tem nem tempo de completar o seu discurso ensaiado, porque o pai o interrompe. Eu imagino o pai gritando e chamando os empregados e pedindo que lhe tragam a melhor roupa, o anel, a sandália. E aí vem uma pergunta: de quem era a melhor roupa? A melhor roupa era do próprio pai. Porque quando Deus nos recebe de volta, Ele nos restaura a comunhão e Ele nos reveste de novo dEle mesmo, através do Seu Espírito. Nós somos revestidos novamente de Deus. Deus não nos trata como trabalhadores, porque nós somos filhos. Ele coloca um anel no seu filho, dizendo: você tem a autoridade da família, você é filho. E coloca uma sandália nos seus pés, dizendo: você não é um trabalhador, você não é um escravo, você é filho. E ele começa a se alegrar. Deus se alegra quando vidas retornam. Deus se alegra. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter o mesmo coração do nosso Pai. Deus se alegra com vidas. Deus se alegra quando filhos pródigos retornam para o lar dele. E Ele não nos trata como trabalhadores, Ele nos trata como filhos, porque é isso que nós somos, filhos de Deus. Isso é ser tocado pela graça. E se nós somos tocados pela graça, se nós fomos aceitos, recebidos na família de Deus, nós precisamos também receber outros, nós precisamos olhar para outros com um olhar de misericórdia e dizer: você também é bem-vindo na casa do Pai. Você também é bem-vindo na casa do meu Pai. Você também é bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor nos dê o coração dEle, que o Senhor nos faça enxergar como Ele e que nós busquemos vidas para retornarem à casa do Pai. E que o Senhor tire de nós todo julgamento, todo dedo que aponta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você se sentiu tocado por essa mensagem, inscreva-se no nosso canal. Toque no sininho para receber todas as nossas notificações e as nossas novidades, porque toda terça é publicado aqui no canal Tocados pela Graça um novo vídeo. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente.